Saudações académicas a todos que nos acompanham. Bem-vindos a mais uma edição do Juriscast. Hoje vamos ter conversa com o Fernando Lima, ele que é uma figura incontornável do panorama sociopolítico moçambicano, percursor de jornalismo independente de Moçambique e, claro, aluno da Faculdade de Direito da UEM. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu não conheço muito sobre a vossa atividade, mas como vocês sabem, mal esse convite me foi dirigido e por causa das vossas credenciais, nomeadamente a ligação à Faculdade de Direito, digamos que é aquele convite irrecusável, a não ser que vocês estivessem envolvidos em algumas atividades não tão aceitáveis que me levariam, mas não é esse ponto. Aliás, estou a fazer uma pequena brincadeira, mas muito prazer e eu fiz o meu melhor para chegar aqui. Os nossos ouvintes, telespectadores não sabem as peripécias. Acho que vocês tiveram uma grande paciência de estar à espera de mim, mas o importante é que estou aqui. É uma honra recebê-lo, Fernando, e também queria reiterar o nosso agradecimento por dedicar o seu tempo, precioso tempo, estar aqui conosco e conversar. O prazer é meu. Ok. Eu vou iniciar, pelo final da apresentação, porque a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando falamos de Fernando Lima é jornalista. No entanto, o Fernando Lima tem essa formação em Direito e é a primeira formação do Fernando Lima em Direito. Eu queria saber como é que um jovem recém-formado na Faculdade de Direito decide fazer esta curva e se entrar para o jornalismo. Bem, é uma boa questão e é uma questão que não tem respostas fáceis. Okay. Porquê? Porque se formos às faculdades de jornalismo e às escolas de jornalismo, provavelmente, e eu já fui professor de um curso de jornalismo, provavelmente a maioria desses estudantes vão dizer que estão lá porque não tinham vagas noutros cursos, o que é lamentável. Eu acredito que no jornalismo tem que haver uma veia, uma vocação, e se uma pessoa não tem uma veia e não tem uma vocação, perde-se noutras coisas laterais, que é tudo menos jornalismo. Por isso aqui, hoje, infelizmente, mas isso é um reflexo da nossa própria sociedade, há tanto mercantilismo no setor jornalístico. Não obstante, há pessoas que acreditam e mais, penso que há algumas paredes meias entre o direito, o jornalismo, nomeadamente a questão, o ideal da justiça, o ideal da legalidade, o domínio dos factos com contornos legais, o que é certo, o que é errado. Então há muitas coisas em que o direito é uma ferramenta preciosa para o jornalismo. Aliás, uma das grandes deficiências do jornalismo atual e do jornalismo em geral é exatamente pelo facto de muitas vezes as pessoas não dominarem determinados aspectos básicos da lei e, portanto, depois metem os pés pelas mãos naquilo que estão a escrever. No jornalismo sério, nos órgãos de informação mais agressivos do ponto de vista de investigação, costuma-se dizer que há sempre um batalhão de advogados à volta das redações, exatamente para saber quando aquele jornalista pisou uma linha vermelha naquilo que é o apuramento dos factos e naquilo que é uma fronteira com muitas penumbras, ou seja, em que
o jornalista e, sobretudo, a sua publicação pode ficar vulnerável e ser alvo de uma ação jurídica pelas pessoas que são visadas nas matérias jornalísticas desta publicação, deste grupo de jornalistas ou daquele jornalista individual. Ok. Então, nós poderíamos dizer que a sua formação em Direito, né, influenciou a forma como faz o jornalismo? Eu podia dizer como figura de estilo que sim, para ficar bem na fotografia, mas não tanto porque o Direito surgiu muito tarde na minha carreira. Eu comecei a minha carreira em 1976, eu cheguei à Faculdade de Direito em 1989. Então passaram muitos anos, logo aspectos profissionais determinantes não foram influenciados pelo meu conhecimento do direito, mas claramente que o direito me deu outras ferramentas que eu não tinha. Por exemplo, eu sem pretensiosismo era um bom aluno de direito constitucional, direito constitucional e outro tipo de formações. Direitos fundamentais também. Em termos de pós-graduações em ciência política, deu-me um background, um fundo de apoio, de conhecimento e domínio de ferramentas que me deixam muito à vontade para enfrentar temas complexos. Como vocês sabem, nesta última fase da minha vida, tenho passado muito tempo nos estúdios de televisão a fazer comentário político e com este tipo de formação e conhecimento, isto dá-me muito à vontade para enfrentar temas complexos, como também interlocutores que têm uma boa formação jurídica ou naquilo que se designa como ciências políticas. Por acaso, temos acompanhado as análises do Fernando, né? E sem dúvidas que são das que mais valor agregam, pelo menos para mim, né? Opinião particular. Como o Fernando referiu, iniciou a carreira jornalística em 1966 e naquela altura o paradigma era outro, né? E por outro lado, o Fernando é um dos precursores no movimento de jornalismo independente em Moçambique. Eu queria saber de onde que surge a coragem de desafiar o status quo e fazer diferente. Eu acho que não é tão complicado e complexo, mas é o tipo de pergunta que eu faço muitas vezes a mim próprio. Tem a ver com o meu background. Eu cheguei ao jornalismo vindo, digamos, da militância política. Se hoje me perguntarem se militância política e jornalismo podem se misturar, eu diria não. Nunca posso dizer isso numa redação, nunca posso dizer isso como um aconselhamento para uma pessoa que está a começar uma carreira jornalística. Acho que deve haver uma clara separação de áreas, mas pronto, esse é o meu passado. Logo, eu cheguei à redação não porque eu sentia o impulso para ser um jornalista, eu cheguei à redação porque os jornalistas do tempo colonial estavam a apanhar o avião e o barco para Portugal, as redações estavam desertas e era preciso ocupar essas redações com jovens dedicados que acreditavam na independência de Moçambique, naquela fase que estávamos a viver, e é assim que eu fui apanhado nesse turbilhão. Não obstante, vão dizer, mas pronto,
aquilo era o partido único. Sim, é verdade, mas exatamente quando nós chegamos na redação, não era para defender o partido único, era para defender bom jornalismo, liberdade, sobretudo sentido crítico. Por exemplo, nós, hoje em dia, uma parte das preocupações dos jornalistas estão centrados nos abusos da polícia. Ora, naquela altura, havia muitos, já naquela altura, havia muitos abusos por parte da polícia. A polícia era uma polícia nova, portanto, muito impreparada. Podia haver uma pessoa que entrava no autocarro com um RPG-7 e o RPG-7 disparar no autocarro, não porque a pessoa decidiu disparar, mas porque estava impreparada para isso acontecer. E esse tipo de acidentes aconteceu muitas vezes. Ou uma mulher polícia parar uma pessoa numa moto porque estava a andar com duas pessoas. Hoje vemos uma moto a andar com 3, 4 pessoas e há jornalistas extravagantes que acham que isso é o povo no poder porque tem 4 pessoas numa moto, quando se esquecem que depois já há acidentes e em vez de morrer uma pessoa, morrem 4 porque estavam 4 a andar numa moto. Mas pronto, é muito exótico. Aqui no nosso país acontecem coisas muito extravagantes que é muito falta de responsabilidade quando olhamos para a nossa realidade e não sabemos fazer um posicionamento certo sobre o que é que se está a passar. Por exemplo, naquela altura havia um psicopata que ficou muito conhecido nos meios do crime, chamado Pequenino Cumbe. O que fazia o Pequenino Cumbe? Atuava na zona da praia, atacava os casais e, portanto, depois de violar as mulheres, ainda assassinava estas... Era uma espécie de serial killer? Sim, um psicopata. Então, o que a polícia fez, que também não é nada que nós não saibamos. Como a polícia estava muito difícil para controlar essa situação, porque depois havia o Pequenino Cumbe e havia outros pequeninos cumbes que faziam o mesmo tipo de atividades. A polícia, quando tinha uma crise, ali naquele campo da Costa do Sol, zona de Machique, que era quase mato, tinha o campo da Costa do Sol, mais o campo do Golfo, o resto era mato. Então soltavam as pessoas que estavam na prisão ali e depois matavam essas pessoas que estavam detidos. E qual é a ideia? A ideia de dizer que uma pessoa que está detido não é pessoa, é um bandido, é um criminoso, pronto, essas coisas que nós sabemos que há cidadãos de primeira, de segunda e de terceira. E nas redações, felizmente, havia responsáveis editoriais que estavam muito contra isso, não porque estavam a favor do Sr. Pequenino Cumbe, mas porque, e isto aconteceu ao longo da nossa história, atrás do Pequenino Cumbe, eu que sou uma pessoa inconveniente a falar, digo coisas que devia estar calado, não devia dizer, então também pode ser simulada uma coisa contra mim e também ser abatido ali no campo da Costa do Sol. Portanto, as mortes extrajudiciais permitem queima de arquivo, como dizemos na gíria, que não deve acontecer. Ou seja, por mais que isso pareça romântico num país violento como o nosso, as pessoas têm que ser presas, ter processo, serem levadas ao tribunal, ser condenadas, cumprir pena e seguir os procedimentos legais. Essa questão de eliminações extrajudiciais permite todo tipo de... Quantos crimes nós temos no nosso país que nunca foram esclarecidos? Nunca foram esclarecidos porque exatamente não há absolutamente nenhum interesse em esclarecer esses crimes. Aliás, hoje
acho que estamos, assim, não sei se esse podcast vai sair ainda hoje, mas estamos a assinalar os 25 anos do assassinato do jornalista Carlos Cardoso. O facto de os assassinos do Carlos Cardoso terem sido levados à barra do tribunal não é um procedimento normal, é uma exceção à regra. Eu acho que coloca essa questão. Por um lado temos o Carlos Cardoso, os assassinos foram levados à barra do tribunal, e mais recentemente tivemos o caso do Elvino Dias, que até hoje não temos uma resposta substanciada, né, das autoridades competentes. Como é que nós olhamos para isso? Eu penso que a nossa sociedade tem que evoluir para outro tipo de patamares em que os cidadãos assumem os seus direitos, os seus deveres, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós, acho que todos conhecemos, talvez o cidadão ordinário moçambicano, se for dito, conheço o caso Watergate, o Watergate é o quê? Mas pronto, o caso Watergate foi um caso que foi desvendado por listas do Washington Post, em que basicamente a sede do Partido Democrático esteve sobre escuta e documentos tirados da sede, e deu um grande escândalo nos Estados Unidos que levou à demissão do presidente Nixon. Okay. Mas por que isso aconteceu? Porque havia um agente, se não me engano, um agente do FBI, que exatamente achou que isso não era correto, apesar de estar a receber ordens. Ele decidiu, no jargão moçambicano, diz-se pôr a boca no trombone. Na maneira como essa fonte de informação foi conhecida nos Estados Unidos, foi de deep throat, a garganta funda. Qualquer pessoa que estuda jornalismo tem que estudar o caso Watergate, e que houve uma pessoa que era a garganta funda. Então, o garganta funda, que era o agente do FBI, reunia-se na cave de um prédio lá em Washington, D.C., em que passava informação aos jornalistas. Isso significa o seguinte: apesar de há um certo auréola romântica à volta da profissão de jornalistas e do trabalho que os jornalistas fazem, se não houver fontes, os jornalistas não são adivinhos e não vão aos vovôs para tirar os ossos e fazer adivinhação. Então, as fontes são importantes e muitas, se não fundamentais, e muitas vezes as fontes, sobretudo nos países mais evoluídos, decorrem deste sentimento que as pessoas acham que foi errado aquilo que fizeram. Por exemplo, eu acho que, em relação à morte do presidente Samora Machel, é conveniente para o regime moçambicano criar essa narrativa que ele foi assassinado pelo apartheid e tal. Pronto, ficamos todos tranquilos. Mas ainda faltam muitas evidências para estarmos completamente seguros que devemos dizer uma coisa dessas. Mas aquilo que eu acho é que, e sempre estou a pesquisar documentos, livros que surgem da era do apartheid, confissões que surgem da época do apartheid, Comissão de Justiça e Verdade da África do Sul, até que uma das pessoas, um dos militares, um dos indivíduos dos serviços secretos sul-africanos, talvez às portas da morte, tenha um rebate de consciência e venha dizer, preto no branco: eu participei naquela operação de desviar o avião para as montanhas de Mbuzini. Porque até agora não temos essas confissões nem essas evidências. Okay. Portanto, aquilo que eu penso para já, eu acho que se não houver a combinação de fatores que houve no caso Carlos Cardoso,
muita pressão diplomática sobre Moçambique, Ok. muita pressão diplomática sobre Moçambique no caso das dívidas não ocultas, que levaram à prisão de Manuel Chang e daqueles todos presos aqui em Moçambique. Nunca o caso do Elvino Dias e de Paulo Guam vai ser um caso arquivado, como para já é um caso de prateleira, o caso do Gil Sistak. É muito triste dizer uma coisa dessas, mas eu penso que tem que se alterar muitos fatores de sociedade e de hábitos sociais para que haja uma consciência coletiva a dizer é errado. Não, uma pessoa não pode estar a circular na rua e ser, como se diz no moçambicano corrente, regado de balas e nada acontece a seguir. Há uma senhora e o seu filho que foram regados de balas na povoação do Oace, em Cabo Delgado. Há um vídeo sobre isso e, no entanto, as autoridades moçambicanas disseram que não são responsáveis pela morte daquela senhora e do seu filho. Portanto, o clima de impunidade ainda é, digamos, o mais comum e habitual que acontece em Moçambique. O Fernando teve a mencionar aqui um aspecto muito importante que eu acho que acaba estando ligado à questão dos whistleblowers, né? Porque é importante sim que nós tenhamos uma consciência coletiva de reprovar aquilo que é errado. No entanto, devem haver veículos, né, dentro das várias organizações, sejam governamentais ou não, que disseminem essa informação, né, que vai nos ajudar a trazer mais justiça, verdade. No entanto, temos aquela questão de que não há tanta proteção, não há aquela garantia de que se eu dou um passo para frente e revelo a verdade, terei a minha integridade física ainda em dia. Qual é a avaliação que... A avaliação é que eu acho que muita dessa corrente, eu não gosto dessa palavra denunciante, okay, que seria a tradução, acho eu, a tradução para whistleblower, das pessoas que têm a coragem de pôr a boca no trombone. Sim. E um dos problemas são os modelos e os formatos que são muitas vezes copiados de outras realidades. Então, isso faz com que este tipo de iniciativas não tenham muito sucesso. É a mesma coisa que uma pessoa estar a gritar que sou livre e vive numa casa de madeira e zinco, quando uma pessoa pode passar na rua, disparar um tiro de caçadeira, nem tem paredes na casa dele para ser protegido contra esse tiro de caçadeira, como aconteceu, por exemplo, no 7 de setembro em 1974. Portanto, isso significa que cada situação deve ser adaptada às realidades de cada um. E essas organizações que apoiam esses movimentos, essas iniciativas, têm que pensar em modelos que se adaptam à nossa realidade. Okay. Por exemplo, talvez ver o que se faz na América Latina, naqueles países que são muito flagelados por atividades de esquadrões da morte, de vigilantes, os narcoestados, de grupos paramilitares que atuam nos bairros, que fazem desaparecimentos, raptos, porque essa experiência pode ser útil para Moçambique, por muitos dos sinais que nós estamos a ver atualmente em Moçambique, tem muitas parecenças com essas situações. Eu estou a vir de uma reunião de jornalismo investigativo na África do Sul, okay, e
acho que os sul-africanos são fantásticos a trabalhar em casos quentes, tráfico de drogas, lavagens de dinheiro, envolvendo grupos muito poderosos. E eles declararam de viva voz que era impossível aquela atividade deles ser feita em Moçambique, porque ao passo que na África do Sul eles sentem minimamente proteção, em Moçambique talvez iriam ser mortos no dia seguinte, mal começassem a fazer perguntas que desagradam a determinados grupos sociais, incluindo os setores que dominam o poder político. Então, em corolário, eu penso que tem que haver seriamente uma maior reflexão por forma a que esse tipo de iniciativas, que inclusivamente já têm cobertura legal, se tornem mais efetivas e que as pessoas sintam um ambiente de facto de proteção em que eles possam denunciar as situações. Por exemplo, está a tornar-se insuportável as comissões para as pessoas arranjarem emprego no setor privado, no setor público, e se não se faz nada para combater essa situação, isso torna-se uma prática institucionalizada. Quer o emprego, paga a comissão. A família tem que estar preparada para pagar a comissão. Porque, por exemplo, o pagamento de subornos para notas também é uma prática quase institucionalizada. Ou seja, eu não percebo o que está na cabeça dos pais, sobretudo, quando asseguram que o seu filho, ano após ano, vai passando de classe com os pais a pagarem aquelas notas que aparecem na pauta. Qual é esse aluno, esse estudante? Eu não estou a falar de cor. Eu conheço pessoas que chegaram à 12ª classe sem nunca sentarem numa sala para fazer exame, porque sempre dispensaram do exame. E, portanto, por isso, há uma tentativa dos corruptos, eu diria, repito, dos corruptos ou dos setores corruptos, para afastar a exigência de exame de admissão à universidade, exatamente para evitar que esses jovens que nunca foram submetidos ao crivo do exame, e o exame é um debate do ponto de vista pedagógico importante, porque o exame não é tudo, não é o único método de avaliação pedagógica escolar, portanto, mas isso é outra deriva que demoraríamos muitas horas aqui a discutir. Mesmo o exame de admissão é discutível, mas aquilo que assistimos, não sei se vocês alguma vez fizeram um exercício, experimentem ir ver as pautas do exame de admissão. Aquilo é uma razia de zeros, de 1, de 2. Quer dizer, como uma pessoa passou 12 anos no ensino secundário e chega na admissão e tem 0. Mas, ainda por cima, nós temos pessoas, como a antiga reitora, se não me engano, da Universidade de Lúrio, que, em nome daquele princípio dos americanos de discriminação positiva, que eu acho que, no caso, é um paternalismo inaceitável, acha que alunos com 4 ou com 5 devem ser admitidos na universidade porque, pronto, estão a vir do Niassa, estão a vir de Cabo Delgado. Quer dizer, o que vai acontecer àquele aluno de Cabo Delgado e do Niassa que não domina as matérias básicas quando senta no banco da escola da universidade? Nós temos que enfrentar essas realidades. Não é por acaso que nas universidades criaram o semestre 0, o ano propedêutico. Exatamente, a universidade está a cobrir, ou está a tentar cobrir, uma deficiência de todo o ensino secundário. Agora, acho que nós temos que tentar, como se costuma dizer em bom português, agarrar o touro pelos chifres e enfrentar as realidades do nosso ensino primário,
e do nosso ensino secundário, não criar semestre zero e ano propedêutico. Mais, eu acabo de vir de Marromeu, onde estava a visitar uma escola que se chama Lourdes Mutol. Eu perguntei àquelas crianças, é um EPC, portanto os alunos vão numa EPC, acho que vão ou de 1 à 6ª classe ou de 1 à 7ª classe. Então, conhecem a Lourdes Mutol? Não conhecem a Lourdes Mutol. É culpa daquelas crianças? Não é culpa daquelas crianças. Aqui os professores lecionam o quê? O relatório, um dos últimos relatórios da Unicef, diz que o tempo de lecionação médio em Moçambique, por parte dos professores, é de 40%. O que estão a fazer nos outros 60%? Os outros 60% nem têm tempo de explicar às suas crianças: olha, essa escola aqui tem esse nome e quem é essa senhora que tem, o que essa senhora fez? Não é nenhuma antiga combatente, é uma pessoa de carne e osso como nós, mas que foi diferente de nós, ou da maioria de nós, porque conseguiu coisas que também a esmagadora maioria de nós não conseguiu, e deve ser um orgulho para aquelas crianças frequentarem uma escola que tem aquele nome. Mas não, o professor também acha super normal que não deve explicar às crianças. Porquê? Porque o professor está desmotivado, o professor está mais motivado para protestar contra a falta de pagamento das horas extraordinárias do que estar preocupado com a qualidade. Mas se calhar uma coisa está relacionada com a outra. Se eu não estou motivado, se eu não tenho salário, se eu não sou pago as horas extraordinárias, qual é a minha motivação para comparecer de manhã ao frio, ao cacimba, à chuva, na escola, para dar aulas, quando no fim do mês não chega ordenado? Portanto, essas coisas depois correspondem a um ciclo vicioso muito, muito complicado. Realmente. Nós estamos com Fernando Lima hoje, uma biblioteca viva, jornalismo moçambicano, e eu vou reiterar a pergunta, Fernando. Como é que fez, porque é muito importante para nós saber isso, como é que foi a transição, né? Creio que foi com a criação da Media Group, né? Que iniciaram este movimento de jornalismo independente em Moçambique. Como é que foi essa transição? Bem, em primeiro lugar, nós, quando eu digo nós, eu e outros colegas, estivemos muito ativos num movimento chamado o Direito do Povo à Informação. O que isto foi? No primeiro draft, no primeiro rascunho, não é, da nova Constituição, que foi divulgada em fevereiro de 1990, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa não aparecia neste draft. Então, nós fizemos um documento, exatamente com esse nome, o Direito do Povo à Informação, em que nós defendíamos, não só denunciámos uma série de irregularidades que estavam a acontecer no seio da informação daquele momento, como estávamos a exigir um artigo específico sobre isso, sobre a liberdade de informação, e 2, que o Estado reconhecesse que em Moçambique podia haver imprensa privada. E hoje, uma coisa que parece normal, estar aqui perante o Iuris Cast, que não é do Estado, naquela altura era muito complicado. Que era imprensa privada, poder dizer que são a favor dos privados já era um grande crime. Então, esse movimento que recolheu assinaturas, e isso também era uma coisa muito subversiva, reuniu 165 assinaturas dos jornalistas existentes, que foi um grande sucesso. E é uma pena que nas universidades não se estuda esse movimento, não é alvo de teses de licenciatura e de outros graus académicos. Mas isso significa que nos levou a nós próprios a questionar sobre o nosso próprio papel. O que é que nós estamos a fazer na imprensa estatal? Nós que estamos a defender
a liberdade de imprensa e que estamos a defender a existência de imprensa privada, então se calhar devemos dar outro passo em frente. Então um grupo muito seletivo, 13 jornalistas em particular, avançou a criar uma cooperativa. Por que uma cooperativa? Que muita gente criticou. São saudosistas do socialismo. Não éramos saudosistas do socialismo, mas aquilo que nós queríamos dizer é que isto era uma empresa com uma base de solidariedade muito importante, no sentido de que cada jornalista tirou aquilo que é hoje 1000 meticais, mas na altura acho que era 1 milhão de meticais, o que era muito tirar 1 milhão de meticais para formar uma cooperativa com 13 milhões de meticais como base. Para dizer o seguinte, que na nossa cooperativa podia haver pessoas com maior posses e pessoas com menores posses, e que todos éramos iguais, porque não só o capital era idêntico e também o direito ao voto era idêntico. Claro que é bom que isto se diga, isto aconteceu em 1992 e, portanto, em 2021 estávamos muito claros que o modelo cooperativo não funcionava e que o próprio desenvolvimento e as dinâmicas do mercado e as dinâmicas do setor da comunicação social exigia outro tipo de composição societária, e também estávamos a ser penalizados pelos bancos e pelo sistema fiscal. Por incrível que pareça, o sistema fiscal que é aplicado às cooperativas, que basicamente eram as cooperativas de produção, que declaravam simbolicamente meia dúzia de meticais, não se aplicava a nós. Para tentar explicar muito simples, isso significa o seguinte: se nós declarávamos toda a nossa faturação, porque os impostos eram baseados não no lucro, mas na faturação, significa que nós éramos penalizados pelos produtos que vendíamos e que não vendíamos. Porque uma pessoa pode faturar jornais e os jornais ficaram no armazém, depois de terem ido à rua, voltaram para o armazém porque não foram vendidos. Mas, digamos, a incidência fiscal era sobre a faturação. Então nós fomos altamente penalizados por esse sistema fiscal, e o Ministério das Finanças da altura estava muito satisfeito, tipo, já os apanhámos, eles que pensavam que iam fugir aos impostos. Então nós mudámos para a sociedade anónima. Até hoje a MediaCoop é uma sociedade anónima, o que significa que tem um espaço de progressão, de recessão, de potencial de recessão de outros capitais, que, sendo uma cooperativa, tinha muitas limitações e, portanto, é assim que nós fizemos a nossa iniciação no modelo de jornalismo independente, que é a parte editorial, mas também no mundo empresarial da comunicação social, porque é importante uma pessoa ter projetos sustentáveis, porque se uma pessoa não tem projetos sustentáveis, vai viver o resto da sua vida de mão estendida. E nós podemos dizer que desde 1997, ou seja, 5 anos depois de termos criado a MediaCoop, nunca mais andámos de mão estendida a pedir dinheiro a financiadores, a doadores, a filantropos para fazer as nossas atividades. Ou seja, não significa que alguém quer dar dinheiro para cobrirmos as eleições, vamos dizer, está contra os nossos estatutos, não é isso que eu estou a sugerir, mas a nossa base de atuação e o nosso dia-a-dia era e é baseado
os nossos proventos, não dinheiro de doações. Creio que isso também garante um nível de satisfatório de independência editorial. Absolutamente. Não respondemos a nenhum partido político, aliás, pagamos um preço muito alto por sempre dizermos isso na cara dos políticos, mas também dizermos muito claramente aos bancos, aos grandes grupos económicos, que estamos muito satisfeitos com a publicidade que eles põem no nosso jornal, mas ao contrário dessas publicações que nós chamamos de Coffee Table Magazines, as revistas de mesa de café, aquelas revistas muito bonitas que estão nas mesinhas da recepção das empresas, tipo, eu dou uma contribuição para a revista, mas o meu PCA na edição seguinte é entrevistado pela revista, ou seja, trocar conteúdos editoriais por conteúdos de publicidade. Eu acho que isso é inaceitável, não se faz ou não se deve fazer, mas é um modelo de business que aparentemente está muito em voga em Moçambique. Basta uma pessoa ter 2 dedos de testa para ver um determinado anúncio na contracapa ou em páginas nobres de uma publicação. Mais à frente logo vai ver uma entrevista, uma visita às instalações fabris de uma determinada empresa, portanto, claramente um trade-off, ou seja, um negócio em que se troca publicidade por divulgação ou promoção editorial. Como vocês sabem, isso não são coisas que devem ser aceitáveis no mundo do jornalismo com ética. Muito bem, muito bem. Eu acho que é uma história muito, muito interessante, né? Saber o processo todo que levou a essa maior democratização, descentralização, despartidarização e despolitização dos meios de comunicação em Moçambique. No entanto, recentemente, estamos no processo, foi apresentada a proposta da Lei de Comunicação Social e uma das inovações é a participação do Estado nos mídias privados. O Fernando Lima esteve aqui a explicar que foi um processo, não foi um processo fácil, né? Garantir esta independência do jornalismo em Moçambique, e agora nós estamos perante essa situação. Como é que é? Será que é um retrocesso? Quer dizer, tudo é relativo. Okay. Pode ser um retrocesso se isso acontecer, mas no fim do dia os jornalistas e os empresários da comunicação social é que têm que dar uma resposta ativa sobre essas coisas. Se for feita uma radiografia séria ao atual panorama da comunicação social, vão descobrir que muitos dos títulos que estão na praça são da propriedade de políticos, de partidos políticos, de grupos económicos. Portanto, não nos podemos escandalizar pelo Estado ter esse tipo de ambições, porque há muitos anos já começou este tipo de ofensiva. Até dentro do Partido Frelimo, várias facções que se digladiam entre si, cada um tenta ter as suas plataformas editoriais para ter armas de arremesso contra outra facção. E se vocês lerem com muita atenção muitas das publicações da praça, vocês vão descobrir que é isso que se passa todos os dias, todas as semanas, e é bom ver a ficha técnica, é bom ver para além da ficha técnica, ir às conservatórias, ver quem é que assinou as escrituras públicas, ir para além das escrituras públicas, ver aquilo que se chamam os acordos parasociais, fazer pesquisa, em última análise, pesquisa jornalística, para saber quem são os testas de ferro
da comunicação social, esses testas de ferro representam quem, portanto, o verdadeiro quem é quem na comunicação social. E talvez algumas coisas muito, muito interessantes podem ser destapadas e reveladas se houver essa ambição de, digamos, tratar as coisas, ou pôr as coisas, como se costuma dizer, em pratos limpos. Ok. Eu acho que ainda no âmbito da proposta de lei de comunicação social, uma outra novidade foi a criação de uma autoridade reguladora. Né? E há fortes receios de que essa autoridade se torne um instrumento de controle político dos mídias. É verdade. Bem, eu devo dizer, para não haver aqui meios termos, que eu faço parte de alguns grupos de trabalho que estão envolvidos nessas questões, nesses debates, em propostas sobre os temas. Aliás, eu também estive envolvido na elaboração da primeira lei de imprensa em Moçambique, em agosto de 1991, e a ideia é que aprovemos ou levemos quer dizer, quem leva é o governo. Quando eu uso um verbo conjugado no plural, é para dizer que nós também somos parte deste debate, da proposta a ser levada à Assembleia da República e afastar essa possibilidade. A nossa visão, e eu não gosto, no Moçambique de hoje ou de ontem, é muito habitual as pessoas falarem nós, em vez de dizer eu digo nós porque eu não sou sozinho. Somos mais jornalistas que estamos envolvidos nesse tipo de debates. A ideia é que somos claramente a favor de uma instituição reguladora, que não é o Conselho Superior da Comunicação Social, mas uma instituição reguladora que seja, eventualmente, uma instituição que possa emergir de um consenso de pares. Ou seja, não uma instituição que o Estado chega e nomeia ou que manipula, tipo a Comissão Nacional de Eleições, em que a sociedade civil participa, mas é tudo uma grande fatochada, porque no fim do dia quem controla a CNE é o Partido Frelimo. Até há uns vendidos que foram lá, tipo sociedade civil, e depois não, o seu coração já era todo 100% da Frelimo. Portanto, eu não estou a dizer que na comunicação social não vão aparecer pessoas a bater no peito, a dizer sou muito independente, e depois lá acontece o efeito melancia. Qual é o efeito melancia? Verde por fora, vermelho por dentro. Então, mas no fim do dia, aquilo que é importante é que as pessoas percebam quais são os seus interesses que estão em risco. Queremos ser todos uns cordeiros num rebanho, ou queremos ser cada um com o seu estatuto próprio, a sua casa própria, a sua independência de pensar, de ter um estatuto editorial específico, porque isso, no fim do dia, é o que é mais importante. É preciso fazer alguma coisa de especial? Não. Tudo isto já está escrito, foi aplicado noutros países, noutras sociedades, portanto, não precisamos absolutamente de inventar a roda. Ok. E como é que nós saberemos conseguir materializar esta autoridade de uma forma independente? É muito simples. Estatuir na lei como a que deve ser construída esta autoridade. Por exemplo,
eu sou suspeito, porque sou um dos fundadores do MISA, mas o MISA, que é uma instituição com curso legal em Moçambique, ao longo dos anos soube construir a sua independência, a sua credibilidade, não obstante muitas tropeções, coisas menos boas, porque o MISA também é uma instituição descentralizada. Está muito na moda falar isso. Significa o seguinte: existe uma matriz MISA, mas o MISA central não quer dizer que o MISA de Cabo Delgado seja a mesma coisa. Se o MISA de Cabo Delgado estiver subordinado aos órgãos de informação que nós sabemos que fazem os fretes ao poder, que vive na asa do governador provincial. E, infelizmente, nas províncias, os jornalistas sofrem muito o vexame de estarem subordinados às autoridades provinciais. Porquê? Porque praticamente não têm ordenados, praticamente vivem de trabalhinhos que fazem aqui e ali. A maior fonte de rendimento decorre dos per diems que ganham quando acompanham um diretor provincial ou governador provincial numa visita que essa pessoa faz. O que é que isso significa? E mais uma vez estamos a vir outra vez ao ponto de partida. Isto significa que aquele jornalista vai pensar duas vezes se vai escrever um artigo crítico sobre o governador que ele entrou na delegação, porque naquela visita ele ainda faz até ao fim, mas na próxima visita talvez já foi banido. E se vocês forem acompanhar os debates que existem quando o governador provincial reúne com a comunicação social, um dos debates favoritos dos correspondentes provinciais ou dos jornalistas das províncias é sempre: por que eu sou marginalizado? Por que sou eu, não é o outro? Por quê? Pão. Essa aqui é a questão fundamental. Ora, esse aqui é o problema de fundo. Por que eu posso falar aqui no podcast Yuris Cast dessa maneira? Porque, de facto, eu não estou dependente do per diem, nem da Presidência da República, nem do Governo Provincial, e, portanto, a minha vida amanhã não depende desses fundos. Agora, se eu dependesse, será que eu podia falar assim? Talvez, se calhar, não. Porque, se calhar, lá em casa havia de faltar o pão para eu pôr em cima da mesa. Se calhar o meu carro não tinha dinheiro para abastecer de gasolina. Então, infelizmente, temos que olhar com respeito para esses jornalistas que fazem o seu trabalho nas províncias, sem rede, como se costuma dizer. Portanto, longe de mim eu sugerir que as pessoas são um grupo de vendidos. Não, são pessoas muito corajosas e que, infelizmente, trabalham com estas limitações terríveis. Então, uma pessoa que tem a faca apontada à garganta, fica muito difícil chegar aqui a dizer que sou independente e faço aquilo que quero e ninguém me corrompe, ninguém me controla. Mas essa é a realidade de Moçambique. Significa o seguinte, uma coisa que eu costumo dizer: a liberdade, o nível de liberdade de imprensa vai diminuindo proporcionalmente à medida que nós nos vamos afastando da cidade de Maputo. Ou seja, quanto mais longe estivermos de Maputo, mais a proporção de liberdade vai diminuindo. Portanto, se for uma progressão, como é que se diz, uma progressão aritmética, isto significa que as pessoas com o pior índice de liberdade estão no Niassa e estão em Cabo Delgado. E nós sabemos que isso é verdade, especialmente em Cabo Delgado, por causa de haver uma situação de guerra, tragicamente. Realmente. Vamos transitar agora para as últimas questões,
né? Eu acho que não poderíamos terminar o nosso podcast sem falar do diálogo nacional inclusivo. E eu queria saber de Fernando como analisa o diálogo nacional inclusivo à luz dos vários processos de reconciliação que Moçambique já viveu desde o Acordo Geral de Paz. É uma continuidade, é uma ruptura ou apenas uma repetição? Esse é o tipo de questão que eu nem perco tempo a elaborar sobre isso. Acho que para já isso é uma perda de tempo, é gastar os fundos da União Europeia e felizes dos que estão nessas comissões do diálogo, não sei quantos, inclusivo, porque é uma perda de tempo. Porquê que é uma perda de tempo? Porque os termos de referência estão errados. E, sobretudo, os termos de referência estão errados porque nós estamos a olhar para a realidade, estamos a ver uma realidade, mas a realidade total de diálogo é uma realidade que as pessoas que estão lá e as pessoas que fizeram os termos de referência, incluindo desgraçadamente os indivíduos que se intitulam de oposição, são cúmplices de uma situação em que marginalizam abertamente o maior protagonismo do protesto popular contra o atual poder. Portanto, enquanto isto vigorar e enquanto abertamente não se quiser reconhecer esta realidade, para mim esse diálogo é irrelevante e é uma figura de estilo, vamos assim dizer. Eu acho que indo diretamente abordando o elefante na sala, né? Será que este processo, né? A exclusão do Venâncio Mondlane nesse processo compromete a credibilidade do mesmo? Não, anula. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa, até o professor Severino Goenha, que andou nesses movimentos para a frente, para trás, intermediar entre a presidência, a Casa do Venâncio, isso, ele pode reconhecer, ou já reconheceu publicamente, que esse diálogo será inócuo se continuar a marginalizar o Venâncio Mondlane. Tão simples como isso. Então, eu acho que há no seio da opinião pública, né? Há uma certa crença de que nós estamos esperando um pacto de elite, né? Em que um pequeno grupo está lá à frente desse processo para garantir interesses aquém do interesse público, interesses individuais. Eu acho que sim, ou seja, nem queimo os meus neurónios a elaborar muito sobre essas coisas. Até agora, eu não vi ninguém que se dá ao respeito das figuras públicas que eu respeito, reconheço e que são pessoas também muito visíveis no espaço público, que veio apoiar, sim, apoiam o diálogo, eu também apoio o diálogo, mas não neste modelo e nestes módulos. Isto é uma fantochada completa. Aliás, eu só vejo as pessoas à volta do Partido Frelimo e dos órgãos favoráveis ao Partido Frelimo a fazerem esses elogios. Eu não sei como é que a União Europeia é cúmplice dessa fantochada, mas eles lá sabem porque é que devem apoiar uma fantochada dessa dimensão. É uma boa pergunta. Caminhamos já para o final do nosso Juriscast. Queria dar o espaço ao Fernando Lima para deixar as últimas considerações. Eu não faço últimas considerações e sempre que qualquer jornalista tenta dizer uma coisa dessas, eu sempre digo, isso é mau jornalismo. Sempre que eu ensinar numa faculdade ou numa escola de jornalismo, vou dizer a quem está a tentar desenvolver as técnicas jornalísticas, isso não existe. O entrevistado não é dado, como é que se diz, uma roda livre para, digamos, ter o microfone aberto. Não. O microfone é controlado por quem está a entrevistar, não por aquele que está a ser entrevistado. Portanto, eu não tenho
considerações finais, mas devo dizer que foi com grande prazer que eu respondi às perguntas que me foram colocadas, com bom sentido de oportunidade, de conhecimento da realidade, o que é uma boa coisa e que dá muito prazer a quem está a ser entrevistado, porque uma coisa é uma entrevista burocrática, que estamos aqui a preencher um espaço, outra coisa é uma entrevista em que uma pessoa é provocada positivamente e é obrigado a pôr a sua massa cinzenta em movimento para dizer alguma coisa que eventualmente pode interessar a um segmento de ouvintes, de telespectadores. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por este espaço e por este tempo que tivemos a oportunidade de passar juntos aqui. Mas para não deixar assim, né, com as considerações finais, eu ia pedir ao Fernando que deixasse uma recomendação de um livro, um ou dois, né, um documentário, por que não uma citação? Boa questão. Assim, apesar de isto é muito controverso, mas na minha última visita à universidade para os estudos de doutoramento, eu confrontei-me com esse autor israelita, o Yorval, até quase que me esqueço do nome dele, mas é o autor do Homo Sapiens e uma série de livros muito interessantes que questionam o nosso mundo atual, a nossa maneira de pensar. Então, penso que a sua bibliografia, para já, é composta por 4 livros, cada um deles é incontornável. Eu sei que o acesso ao livro material é difícil, mas hoje existem bibliotecas virtuais. No politicamente correto, eu não posso defender que os livros sejam pirateados, mas eu lembro-me de um editor muito famoso francês que se chamava François Maspero. E o François Maspero, que tinha uma editora chamada Maspero, ele dizia que roubar um livro numa livraria é um ato de cultura. Então, talvez piratear um livro na internet não é porque uma pessoa não quer pagar, é porque se calhar não tem dinheiro para pagar, mas tem uma sede de leitura tremenda e, portanto, digamos que estão perdoados aqueles que ousaram entrar num canal e abriram um livro que deviam pagar por fazer a baixada desse mesmo livro na internet. Ok, muito bem. Ficou aqui a recomendação do livro e também ficou a citação. Roubar um livro numa biblioteca é um ato de cultura. Não na biblioteca, na livraria. Na livraria, ok. A biblioteca é mais complicado, porque a biblioteca é um espaço coletivo. Se eu roubo um livro, estou a prevenir que outras pessoas não tenham acesso àquele livro. E as bibliotecas também têm aquela facilidade de emprestar os livros, né? Sim, faz todo sentido. Num país pobre como o nosso, faz todo sentido haver bibliotecas virtuais. Aliás, eu espero que os conselhos municipais do nosso país continuem a difundir, com apoio eventualmente das operadoras móveis, esse movimento de internet livre nas praças, nos jardins, porque isso em última análise, é um movimento de democratizar a informação e conhecimento, porque as pessoas que vão ficar num parque ou num jardim a fazer o download de internet no seu telemóvel, eu não vou dizer que nem todos não querem fazer download de pornografia,
Mas eu acho que a maioria das pessoas não está na pornografia porque precisam mesmo de ter acesso à internet, e a internet os beneficia nos seus conhecimentos e nos seus trabalhos. Ok, muito bem. Este é o final de mais uma edição do Juriscast. Continuem a nos acompanhar para mais direito.